No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o advogado, professor universitário, integrante do grupo Prerrogativas, Fabiano Silva dos Santos. Muito bom dia, professor. Tudo bem? Bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Atual. Bom dia, Rafael, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí pela manhã. Muito obrigado pela sua participação aqui no jornal. A gente vai falar com o professor Fabiano, doutor Fabiano, sobre os atos terroristas que aconteceram em Brasília e a avaliação do doutor Fabiano sobre as ações de Alexandre de Moraes e Flávio Dino sobre esses fatos. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou na última sexta-feira que parte desses manifestantes, se é que a gente pode chamá-los de manifestantes, foram identificados. Já o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Júlio Danilo, afirmou ontem que a pasta ainda trabalha para identificar os envolvidos nas ações. E aí, segundo ele, no melhor estilo Rolando Lero, aquele personagem do Chico Anísio, as investigações, abre aspas, possuem seu curso e tempo para individualização das condutas e obtenção das medidas cautelares visando o alcance dos envolvidos. As forças de segurança estão trabalhando de forma integrada, completou o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o senhor Júlio Danilo. Fabiano, como é que a gente avalia essa situação, digamos assim, às vezes parece que falta interesse na identificação, apesar de imagens que circulam pelas redes sociais. As pessoas têm ideia de onde esses aspas, manifestantes se localizam, né? Muitos deles já foram encontrados naqueles acampamentos perto dos quartéis do Comando Militar aí em Brasília. Como é que você está avaliando toda essa situação, não só desses atos terroristas, como também a reação do Estado frente a isso? Rafael, eu acho que esses atos foram muito preocupantes. Eu estava lá no dia que eu participei da diplomação do presidente Lula e depois o dia em Brasília, enfim, transcorria numa boa e até que no final do dia estava num hotel, inclusive, e de repente as pessoas começaram a se movimentar e a dizer que as pessoas estavam na rua atirando fogo em carros. Na hora a gente ficou ali, né? Ninguém nunca. As pessoas que estavam ali no hall ali ficaram meio assim. De repente passa um homem realmente jogando coquetel Molotov, botaram fogo num carro. Eram dezenas e dezenas de pessoas. Então a polícia demorou muito tempo para chegar. Demorou mais de uma hora e meia para chegar ao local. E quando chegaram, parou um ônibus assim ainda e ficaram todos dentro do ônibus. Todos dentro do ônibus por uma meia hora. Então, assim, aquele dia ali ficou claro que as forças. Isso ficou claro para a população, estou te falando, né? Para quem estava ali presenciou. Ficou claro ali que a polícia militar do Distrito Federal não estava tomando as medidas necessárias ali para que aqueles eventos deixassem de acontecer. As pessoas ameaçaram botar fogo em posto de gasolina. Então, assim, esses atos que foram cometidos em Brasília são atos gravíssimos, gravíssimos, que atentam contra o Estado Democrático de Direito. É disso que se trata. É disso que aquelas pessoas que estão acampadas em frente aos quartéis elas estão fazendo, elas estão atentando diariamente contra a democracia, pregando o golpe militar, pregando o fim do Estado Democrático de Direito. Então são crimes gravíssimos que são cometidos diariamente e que as autoridades demoram para tomar as medidas cabíveis. Então aqui, até deixar um registro, é louvável a atitude do ministro Alexandre de Moraes, porque as eleições acabaram. Diziam que era por conta das eleições, mas não é por conta das eleições. Nós temos algo muito maior a defender. As eleições era apenas um pedaço disso. Nós temos que defender o Estado Democrático de Direito. E essas pessoas precisam ser severamente punidas e responsabilizadas. O Estado não pode ser conivente com esse tipo de agressão. E o mais grave, Rafael, para finalizar, é que essas pessoas agrediram a própria instituição Polícia Federal. Eles ingressaram na sede da Polícia Federal e também apedrejaram a Polícia Federal. Então são atos que não são compatíveis com o Estado Democrático de Direito. Agora, o futuro ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele declarou ontem que a punição a essas pessoas não é uma decisão política, é uma obrigação. Então significa que a partir do dia 1º de janeiro a gente finalmente, né, a gente vai poder acompanhar ações concretas para responsabilização, julgamento e, se for o caso, punição desses envolvidos? Olha, Rafael, assim, eu acho até que assim, a gente já está vendo isso hoje, e isso não é
por conta do governo do Bolsonaro que nós estamos vendo. Nós estamos vendo porque tem o sistema de justiça que boa parte funciona. Boa parte do sistema judicial funciona. O ministro Alexandre de Moraes está tomando as decisões que são necessárias. O Ministério Público do Distrito Federal também tomou as medidas necessárias, também oficiou a polícia. Eu acho que sim, que há uma falha e há uma conivência de certos setores da polícia, das polícias militares. Então, e as polícias militares são as responsáveis por esse tipo de medida, da Polícia Civil também, das investigações. Assim, eu acho que a partir do 1º de janeiro, sim, porque esses crimes eles não podem ficar sem resposta. Mas eu também acho que, assim, e tenho, você vê que o ministro Alexandre emitiu esses dias aí 80 mandatos de busca, apreensão, de prisão preventiva dessas pessoas que estão cometendo atos criminosos. Então, eu acho que a gente não pode deixar de exigir e temos que cada vez mais buscar a responsabilização dessas pessoas. Então, acho que o novo governo, que se iniciará dia 1º de janeiro, eu não tenho dúvida, o governo só tem que fazer uma coisa, cumprir o que diz a lei. É essa a obrigação de todos os governos, seja desse daí que não o faz, mas como do governo do presidente Lula, é cumprir o que está na lei. Essas pessoas precisam ser duramente responsabilizadas por esses ataques graves. Agora, você acredita, Fabiano, que com a saída de Bolsonaro, o engavetador-geral da República, ele vai ter uma outra postura? E você acredita também que pode chegar a uma responsabilização do Jair Bolsonaro sobre esses atos que aconteceram ou que vem sendo registrados nos últimos dias, desde o resultado das eleições? Eu não vou nem falar para você dos últimos dias, Rafael. A gente vem, assim, nós ainda do Grupo Prerrogativas, a gente vem denunciando isso aí, acho que nos últimos 4 anos. Esse governo é crime atrás de crime, é desrespeito atrás de desrespeito, é crime de responsabilidade atrás de crime de responsabilidade. Então, a única coisa que nós sempre exigimos é que eles respondessem, né, conforme a própria lei diz. Então, acho que eu não tenho dúvidas que o Bolsonaro vai ter um passivo gigantesco para responder para a sociedade por todos esses atos que ele ocasiona e que ele deixou de cumprir. As medidas na pandemia foram gravíssimas. Então, eles sabem o que eles fizeram nos verões passados. Eu tenho certeza absoluta que o Ministério Público também, talvez aí sobre uma nova atmosfera, né, uma atmosfera democrática, uma atmosfera sem ameaças, talvez o Ministério Público cumpra adequadamente ali as suas funções e passe sim a processar eu digo as pessoas do degrau de cima, né, as pessoas que devem ser responsabilizadas por incitar essa violência da população. A gente está conversando com Fabiano Silva dos Santos, advogado, professor universitário, integrante do grupo Prerrogativas, falando sobre os atos terroristas que aconteceram em Brasília e as ações tanto de Alexandre de Moraes como do futuro ministro da Justiça, Flávio Dino. Agora, Alexandre, você acha que... Fabiano, desculpa. Você acha que com essas medidas, principalmente as que são tomadas pelo Alexandre de Moraes, elas serão capazes de colocar um freio a essa escalada que a gente vem acompanhando nos últimos dias, desses atos cada vez mais, digamos assim, isolados, mas cada vez mais violentos? Eu acho que é isso que você falou mesmo, são atos cada vez mais isolados. Eu acho assim que, e a gente não pode, o atual presidente ele teve 49% dos votos, não significa que nós temos 49% da população que é golpista, que é talibã, que é xiita, que vai sair na rua botando fogo em tudo. Não significa. Eu encontrei diversas pessoas já que falaram que votaram nesse presidente sainte e que não concordam com esses atos violentos. Eu acho o seguinte, que esses atos são cada vez mais isolados e as pessoas vão ser responsabilizadas duramente pela lei. Acho que as pessoas não se pode tripudiar sobre o sistema de justiça. Então, as pessoas estão descumprindo descaradamente a lei e eu não tenho dúvida, isso é com o ministro Alexandre de Moraes, depois isso vai ser com outros juízes de outros pisos, com o Ministério Público estaduais. Eu creio que o sistema judicial não tolerará esse tipo de desrespeito ao sistema democrático. Então, acho que sim, as pessoas vão responder e vão responder duramente. Você vê que muitos hoje já vão nas redes sociais aí lamentar, pedir desculpa, falar que não é bem isso. Por quê? Porque o peso da lei vai chegar. Ela vai chegar e essas pessoas vão pagar por todos esses crimes que estão cometendo. São crimes gravíssimos. Ninguém é assim, tá botando. As pessoas estão atentando ao democrático de direito. Isso é um dos maiores crimes que a gente pode imaginar. A gente tem um país a se consolidar, uma democracia
que é jovem, de certa forma, mas é uma democracia forte. A gente deu mostras aí de que a gente conseguiu passar pelos pior cenário que a gente poderia imaginar que pudesse acontecer no Brasil, que foi o governo do presidente Bolsonaro. Então, assim, isso para a gente foi a pior coisa que pôde acontecer, e nós demos mostras, sim, de que nós somos capazes de reagir a isso e que o nosso sistema jurídico pode ter as respostas que a gente busca, que a gente necessita. Então, eu não tenho dúvida que todos eles responderão pelos crimes, inclusive as pessoas do degrau de cima. Agora, Fabiano, para a gente terminar, esses criminosos que vêm praticando esse tipo de esses atos, que procuram levar o medo, né, para as pessoas, e as pessoas, principalmente aquelas que pretendem ir para Brasília comemorar a posse do presidente Lula, e a equipe de transição vem dizendo que a melhor forma de proteger a festa da democracia, do presidente Lula voltando ao poder, é exatamente o comparecimento em massa da população no dia 1º de janeiro. Você concorda com essa estratégia de que quanto mais gente defendendo a democracia, mais esses criminosos ficarão acuados e não se sentirão à vontade para cometer crimes? Eu acho, Rafael, que é o seguinte: os vencedores comemoram. As pessoas que perderam as eleições não têm nada que fazer em Brasília atrapalhar a festa dos outros. Nós perdemos a eleição anterior e ninguém foi para a rua tentar perturbar quem estava comemorando. Isso é um desrespeito, isso você está pregando a agressão entre as pessoas. Então, assim, acho que sim, a melhor forma que nós temos de nos protegermos é um comparecimento em massa. Acho que sim, a militância tem que estar presente, tem que estar todo mundo vestindo as cores que quiserem vestir, se é branco, se é vermelho, se é amarelo, se é verde, vistam as cores que quiserem vestir, mas vão para a rua para defender o processo democrático. Nós vamos para a rua para defender a vontade da maioria da população brasileira e colocar a faixa na pessoa que foi eleita presidente da República, porque nós trabalhamos para isso, nós lutamos para isso. Então a gente não pode se acovardar com meia dúzia também de pessoas que querem causar confusão. Eu acho que a Polícia do Distrito Federal tem um papel importantíssimo, tem que ter uma institucionalidade para esse dia, tem que ter reforço policial, sim, e as pessoas que vão para a rua têm que ir para a rua para comemorar. As pessoas não podem ir para a rua para fazer arruaça, para fazer baderna e para destruir patrimônio público e privado. Eu vi um carro, Rafael, para finalizar, um carro de uma mulher que estava trabalhando à noite, que usava o carro, ela disse, para levar os 2 filhos para a escola todo dia. Então, assim, ela teve o carro completamente, pegou fogo completamente. As pessoas não têm o mínimo de respeito, não quer saber quem está do outro lado, as pessoas saem praticando atos de violência. Isso no Brasil nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, assim, parece que a venezuelização que eles costumam dizer, quem trouxe foi eles aqui para o Brasil, esse tipo de arruaça. Então, assim, acho que nós temos que ir para a rua para comemorar, para abraçar um ao outro e para trazer de volta a esperança para o Brasil. Agradecer a participação de Fabiano Silva dos Santos, advogado, professor universitário, integrante do grupo Prerrogativas, falando sobre os atos que aconteceram em Brasília e também a reação do ministro Alexandre de Moraes e também as declarações do futuro ministro da Justiça do governo Lula, Flávio Dino. Fabiano, muito obrigado pela tua participação, um abraço para você e a gente volta a se falar. Obrigado, um abração, tudo de bom para vocês. Para você também. Conversamos com Fabiano Silva dos Santos aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.